Olá galera, sou o professor Gilmar e hoje a nossa aula é um pouco especial, um pouco diferente. A gente vai falar um pouco sobre a história e suas pandemias, né? As coisas que aconteceram, infecções pelo mundo todo, se espalhou, outras ficaram isoladas, mas boa parte do que a gente vai falar aqui, a que eu escolhi para a gente falar aqui sobre as principais infecções aí, vai ser pandemias. Então eu me baseei aqui no livro maravilhoso, né? História e suas epidemias, né? Um livro do Stefan Cunha, um livro maravilhoso, um livro que ajuda muito e ele é minha base para essa aula, para a gente poder falar um pouco sobre as pandemias. Mas antes de falar um pouco sobre as pandemias, vamos entender um pouco alguns conceitos importantes aí, tá bom? Então, pandemia. O que é uma pandemia? É definida quando uma doença infecciosa se propaga atingindo simultaneamente grande número de pessoas, né? Mais ou menos como aconteceu em 2009 com a gripe suína, que matou milhares de pessoas. Ela acabou sendo depois conhecida como H1N1 e agora também a gente está vivendo o coronavírus. Já estamos indo para 1 ano e 7 meses de quarentena, um tempo muito doido para nós. Nunca tinha acontecido tão fortemente no Brasil, apesar do Brasil ter passado por outras pandemias, mas a gente vai falar um pouco mais sobre essa. A gente vai deixar o coronavírus um pouco de lado, porque nós estamos vivendo ela dentro da história agora. O outro conceito é epidemia, também classificado como doenças infecciosas e contagiosas, mas que ocorrem somente numa comunidade ou região específica, né? A nível municipal, estadual, ela só ocorre ali em diversos bairros, ela se espalha só pela região. O outro também que a gente vai falar um pouco de conceito é endemia. Endemia são os casos endêmicos, ou seja, são classificados e acontecem só naquela região. Às vezes aparece, mas às vezes também volta, né? Tanto que muitos são tratados ali, preocupados com isso. O Brasil tem passado por isso, né? Por pessoas que não querem vacinar. Nós estamos tendo vários problemas, então a gente acaba aí voltando. Por exemplo, sarampo tinha sido erradicado, ou seja, não havia mais no Brasil. Sarampo, rubéola, né? Cachumba, né? Que a gente quase nunca ouviu falar sobre isso, mas também tinha sido, e agora tem voltado algumas coisas malucas aí no Brasil. Então, isso é um pouco das diferenças importantes aí das pandemias que a gente vai ver aqui. Quais são as pandemias que eu vou falar aqui nessa aula, tentar correr para ela não ficar muito longa? Peste negra ou peste bubônica no século XIV. Vou falar um pouco sobre o surto de cólera que aconteceu também no século XIX. Vamos falar sobre o surto também e a pandemia de tuberculose, que até hoje é um grande problema também do século XIX, que ultrapassou aí os séculos. A gripe espanhola, que ela apareceu e desapareceu e ninguém sabe para onde foi quem é, o que é hoje a gripe espanhola. E também um pouco da gripe espanhola no Brasil. Vamos entender um pouco de cada caso. Então vamos começar aqui com a gripe a peste negra ou peste bubônica no século XIX, né? Então ela surge no piolho do rato e ela vem para a Europa. Ela começa a vir por motivo dos transportes feitos da região da Ásia. Desculpa, tá passando moto aqui agora no meu portão, acabei me atrapalhando. Então vai surgir aí o comércio muito forte pelo mar Mediterrâneo e como vocês estão vendo essas setas, né, em volta aqui. E aqui tem a região da Mongólia. É a partir daqui que começa a se espalhar então a peste negra no século XIV. Ela foi uma doença que assolou a Ásia e a Europa no século então XIV. No continente europeu, as epidemias durou mais de 16 anos, entre 1347 a 53, em plena Idade Média, na crise do feudalismo e tal, né? Calcula-se mais de 25 milhões de mortos nessa pandemia que aconteceu, que se espalhou por várias regiões. Chegou no Brasil também, a gente vai mostrar já também ela aqui, as condições que chegou no Brasil a peste negra, né? Então é muito importante a gente estar colocando essa ideia também da peste negra no Brasil. Ela também é considerada como peste bubônica por causa que ela acabava criando bolhas em algumas regiões do corpo. Tem uma imagem aqui, né, uma pintura da época, mostrando então em algumas regiões do corpo era tanta febre, era tão forte que causava bolhas nas regiões sensíveis. Por isso ela também vai ser conhecida como peste bubônica, né? E aí vão tentar atacar, resolver essas questões da peste negra
Até então não se sabia o que era a peste negra, né? Não entendia o que era. Muitos achavam que eram questões religiosas, né? Por exemplo, a região da Mongólia tinha as regiões de muçulmanos. Muitos cristãos falavam que era maldição de Deus contra os muçulmanos, por exemplo, e a favor do cristianismo. Mas depois perceberam que não foi bem isso, porque matou muita gente também na Europa e acabou então sendo violenta essa quantidade de mortes que vai acontecer aí. Ninguém sabia. Vão surgir então a profissão de médico nesse período. Não era médico formado e tal, mas eles tentavam ali aliviar as dores e também tentar resolver esse problema. As pessoas que eram mortas eram incineradas, queimadas, muitos corpos eram jogados na rua na Europa e muitos desses médicos, entre aspas, usavam essa roupa preta com esse bico, né, que é muito conhecido aí na história. Tem até filmes de terror mostrando isso, que não tem nada a ver. Na verdade, esse bico aqui era cheio de ervas aromáticas, né? Então era uma espécie de máscara mesmo. E olha que interessante, ele acabava filtrando, claro que era uma bactéria que vinha nesses ratos, né? Não era diretamente aí pelo ar que se pegava, mas como não sabia o que era, então usava. Mas olha que interessante, já era uma forma de filtrar o ar. Então nesse bicão aí, né, tinha ali na máscara ervas aromatizadas. Então eles acreditavam que o cheiro bom acabava então não passando para esses médicos que tentavam resolver. Tem muitas imagens que parecem o terror desses médicos, né? Acabou passando por longos períodos com essa visão e claro que não era bem assim a ideia, né? E para curar a peste negra não havia, né? Não havia o que fazer. Então, a primeira ideia, como acontece até hoje, que a gente está vendo aí no coronavírus, a primeira ideia era isolar os doentes. Então, era isolar essas pessoas em quarentenas, né, isolar e tirar próximo dos parentes, etc. As autoridades decretavam isolamento das regiões atingidas, lembrando, sim, que na Idade Média havia várias cidades que já eram cheias de muralhas, e assim, então, poderia proteger melhor ainda. Outra medida foi acender fogueiras, queimar ervas de cheiro, como mais ou menos esses caras usavam aqui, esses médicos usavam nesse período aí para tentar diminuir o efeito que estava acontecendo aí para tratar essa doença que acabou matando muita gente. A epidemia da peste negra chegou ao fim devido às medidas de higiene, foram percebendo que a falta de saneamento básico e de higiene era um grande problema. Muitos também aplicaram o confinamento e foram aos poucos construindo hospitais na Europa, separando as pessoas, fazendo incineração de corpos para poder aliviar e descobrir então até que ponto. Então demorou um pouco, né, para poder descobrir o que era a peste negra, mas eles entenderam que quanto mais sujeira, mais imundície, mais problema vai ter com ratos. E automaticamente esses ratos passavam a partir de seus piolhos. Então essa peste que assolou a Ásia e a Europa, né? Então isso é um grande problema da peste negra. Agora, ela desapareceu? Ela foi extinta? Não, né? Engana-se que ela foi totalmente extinta. Onde há muita sujeira, imundícia, etc., falta de saneamento básico, automaticamente pode ter ratos e ela pode infectar pessoas. E ela também teve essas condições aparecendo no século XX. Por exemplo, no Brasil, a partir de 1900, 1907, né, acabou atingindo o Brasil. Ela vem da região de Porto, né? Porto foi atacada, em Portugal foi atacada por essa peste também. E aí os navios que vinham para o Brasil. Por exemplo, olha que interessante, na região de Santos e Rio de Janeiro, alguns navios eles paravam e ficavam lá de 14 dias, ou seja, 2 semanas, ou de quarentena até o governo liberar para eles então poder entrar no Brasil. Primeiro é investigado como que essas pessoas estavam para poder então ser liberados a descarregar a mercadoria, tá vendo? Então já usando essa ideia que hoje parece ser tão novo, a ideia de quarentena, isolamento, né, das pessoas para poder então reduzir esses problemas com a peste negra. Então a peste negra ela acaba, ela diminui com o saneamento básico, mas ela ainda existe e também atingiu o Brasil. É bom que vocês saibam disso, mas ela matou muita gente na Europa e é uma marca histórica como uma das maiores pandemias do mundo. A outra que eu estou colocando para vocês aqui, que talvez vocês não ouviram falar muito, é a cólera, né? Então a cólera no século XIX, mais ou menos 1817, a cólera é conhecida como uma doença infecciosa contagiosa, é um quadro de diarreia aguda, né, causada por algumas bactérias. A bactéria principal é chamada Vibrião colérico, né, produzido então aí a partir atacando o sistema respiratório também. Em agosto mais ou menos de 1917,
Essa doença então apresentou-se em Calcutá, né, na região de Calcutá. Foi violento, né? Olha aí algumas imagens desse período também pós, até o século XX também tinha muita gente nessa situação. De lá, de Calcutá, ela se espalhou pela região de Bengala, né? Chegou no Sri Lanka, ela foi se espalhando por várias regiões na primeira fase. Na segunda fase, em 1829, ela também acaba atingindo a Europa e a Ásia, e na terceira fase, novamente a África e depois até a América, né? Então a partir também daí o Brasil vai ser afetado com a cólera, uma doença extremamente grave e séria que até hoje ainda é um grande problema, né? Então, processo de fim aí da cólera. Aqui entra a cena alguns médicos respeitados, alguns cientistas da era moderna. Então, John Snow, por exemplo, de 1858, né, ele acaba então, já era conhecido pelos seus trabalhos sobre anestesia, mas ele acaba desenvolvendo alguns remédios aí, e ele já acreditava que já era transmitido, né, que essa doença já era transmitida por alguma coisa, não era uma coisa hereditária. Então, o John Snow, ele é o primeiro a identificar. As pessoas não acreditavam muito no que ele colocava, nas ideias dele, mas depois acabaram entendendo aí que as pesquisas dele eram muito importantes. Então as pessoas, por coincidência, ele falava, ó, precisam ser isoladas. Então elas eram isoladas para tentar aliviar, diminuindo aí alguns problemas como essa doença. E essa doença, então, ela acabou sendo, foi diminuindo por motivo de criação de vacinas, né, eu sempre esqueço a palavra, sempre esqueço antibióticos, né? Que vão surgindo também a partir da Belle Époque aí do final do século XIX para o XX, né? Ela ainda existe? Existe. A cólera, ela ainda está por aí e ela acaba atacando ainda muita gente, mas ela é também diminuiu muito no mundo e em alguns lugares também ela foi erradicada. A outra que eu coloquei aqui para vocês é a tuberculose, muito séria, que mata muita gente até os dias atuais. A tuberculose também é uma bactéria chamada Bacillus coque, né? Ela começa em 1850, vai até 1950, né? Houve um número de mortes de mais de 1 bilhão de pessoas. É muita gente. Claro que não foi daquela forma devastadora como foi, por exemplo, o H1N1, coronavírus ou a peste negra, mas acabou também matando uma multidão de pessoas, e essa bactéria ela causava então infecção nos pulmões, causando então insuficiência respiratória nas pessoas. Então acabou matando também muita gente nesse período. Quando as pessoas estavam com essa doença, cometidas com a doença, as pessoas começavam a ter crise de tosse aguda, sangue pus, né? Embora seja controlada hoje, ela continua ainda presente. No final do século XIX e início do XX, foi desenvolvidos algumas medicações e alguns protocolos sanitaristas para poder fazer o tratamento da tuberculose, também com isolamento em algumas regiões, e aí começa a melhorar também a saúde pública. No Brasil ela também vai ser atacada, mas ela acaba melhorando, e na metade do século XX foi criada a vacina BCG, que foi amplamente empregada aí para uso, principalmente na Primeira Guerra Mundial, e acabou ajudando muito nesse processo do fim aí da tuberculose. Fim, será que foi o fim? O fim não, né? Mas a diminuição da tuberculose. Olha que interessante, até na literatura, no final do século XVIII, por exemplo, a tuberculose era classificada como uma doença romântica, caracterizada pelos poetas, pelos intelectuais, né, até por atacar a respiração e tal. Olha que interessante, né? E acabou então sendo usada muito na literatura, a expressão dos sentimentos, da paixão, do campo artístico aí, foi muito usado também esse período da tuberculose. Tentativa de cura? Sim. Tem, a partir de 1839, o John Lucas Echoline, ele acaba então lutando aí para tentar identificar e acertar o que acontecia com essa doença. E aí, a partir então de 1906, foi feita a primeira vacina, né, com testes em animais, em bovinos aí. Acabou também sendo a vacina BCG, né, que acabou então tentando ajudar para poder diminuir a tuberculose, e ela acabou em alguns períodos se espalhando pelos Estados Unidos, e nos Estados Unidos ela acabou também surgindo novas vacinas, e na Alemanha e no Reino Unido também, na Segunda Guerra Mundial, a BCG começa a ser uma ajuda aí para diminuir os problemas da tuberculose.
Tentativa de cura. Em 1949, com a descoberta, né, de outras drogas, o ácido paramelissolacílico, eita, nome difícil, né? Que impediu o surgimento das estirpes, né? Ou seja, dos ataques no pulmão, acabou então tentando resolver e diminuindo aí, assim, a doença por todo o planeta, mas ainda é uma doença que mata muita gente ainda, né? É uma loucura. Vamos ver então aqui a gripe espanhola, né? A gripe espanhola também aí a partir do século 20, 1918, ela vai atingir o Brasil também. Apesar do nome, a gripe espanhola não surgiu na Espanha, é uma grande discussão, porque todo mundo, ninguém falava sobre a doença, até porque estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial e muitas coisas na Europa, mas como a Espanha não estava envolvida na guerra, a Espanha divulgava demais e os franceses não gostavam muito dos espanhóis, acabaram apelidando de gripe espanhola. E olha que interessante, na Espanha o apelido era gripe francesa, porque havia essa grande discussão aí nesse período, né? Então, mas ela vai se fortalecer na Primeira Guerra Mundial e aí se espalha então por todas as regiões. E nesse período quem mais falava sobre ela era a Espanha. Uma doença também causa infecções respiratórias. E agora sim é um vírus, olha que interessante. A partir daqui da gripe espanhola serão uns ataques de muitos vírus e também aquilo que vai ser usado muito nas quarentenas, como a gente está usando agora no coronavírus. Então, olha aqui a imagem, as pessoas de máscara, fazendo quarentena, se isolando, os governos fechando alguns lugares, né? Então, ela teve 3 ondas aí. A primeira, em 1918, embora extremamente contagiosa, foi considerada benigna no início, por ter provocado relativamente poucas mortes. Então havia casos confirmados e tal nos Estados Unidos e na Europa. E depois da segunda onda, depois de 1919, esse cenário agravou definitivamente durante esse período. A doença se alastrou pela Índia, Sudeste Asiático, Japão, China, América e também chegou no Brasil, que a gente vai falar já já. Porque aí vem a terceira onda, né? Embora ela mais letal que a primeira, teve número de mortes relativamente baixo, mas ela acabou então também se alastrando e vem aí, como vocês estão vendo na imagem, aí você fala, caraca, professor, parece imagens de agora, né? Parece que são decisões de agora. Não era bem assim, justamente era o período do início do século XX, tá? Cura e o fim da peste, da peste negra, ó, da gripe espanhola. Aí teve opa, desculpa, peraí. O slide voltou aqui, né? Se estipula aí mais ou menos uma média, vitimou mais de 40 milhões de pessoas a gripe espanhola, acabou atingindo muita gente, né? A média de 500 milhões de pessoas foram infectadas. E no Brasil? No Brasil também chegou, principalmente entrando pelo Rio de Janeiro, pelos portos. Mataram 35 mil pessoas no início do século XX, 1919, 1922. Né? Então, morreram muita gente nesse período aí. Mesmo se isolando ou usando máscaras, né? A gripe espanhola escancarou a precária situação da saída do Brasil, surgiram médicos sanitaristas tentando resolver, a revolta da vacina vai vir depois, já nessa sequência dessas doenças contagiosas que vão vir para o Brasil. De fato, o vírus foi responsável pela gripe espanhola, só foi conhecido na década de 1930. E mesmo então a tarefa de produzir medicamentos, né, foi tentando melhorar, resolver esse problema aí. E aí também surge um médico também chamado Chagas, tentando estabelecer e melhorar. E a primeira ideia dele foi o regime de quarentena, isolamento e protocolo de uso de máscaras no Brasil, né? Naquele período, o jornal o Estado de São Paulo criou um conselho do povo para falar sobre isso e também criar essas regras de protocolos para tentar chegar ao fim, né? Então, como chegou ao fim a pandemia? O auge e o declínio da gripe espanhola foram alvos de pesquisas em vários lugares, principalmente nos Estados Unidos, com um cientista chamado Stephen Merce, né, da Universidade de Colômbia. Ele comparou diferentes estados e ele foi então adotando medidas de isolamento rígidos, também como mais ou menos o que está acontecendo com o coronavírus, e tentando então resolver essas questões e diminuir o problema da gripe espanhola também pela América. Aqui o Brasil, o presidente Rodrigo Alves,
né? Ela acabou morrendo em 1919, ele acabou assumindo, quer dizer, ganhando as eleições, mas nem chegou a assumir, porque ele acabou sendo morto aí por esse motivo, né? Então, curiosidades aí, fechou? Então, vamos ter a peste negra, vamos ver algumas curiosidades, então, de tudo isso. Então, nós falamos sobre a peste negra, a cólera, falamos sobre a tuberculose e a gripe espanhola, tanto no mundo quanto no Brasil, porque atingiu o Brasil de uma forma assustadora também. Vamos lá, curiosidade, a peste negra, os cadáveres eram enterrados em grandes valas comuns, tá vendo? Mais ou menos como vocês estão vendo aí um pouco de vez em quando pelas mídias, pelas redes sociais hoje sobre o coronavírus, né? Não havia coveiros para dar conta da quantidade de pessoas mortas. Na Europa, como aconteceu com a peste negra, os cadáveres eram jogados nas ruas, então os sanitaristas vinham ali, pegavam e levavam esses corpos e muitos deles eram incinerados. A tuberculose consta na lista da OMS como as 10 maiores causas de morte do mundo até os dias atuais, até o século XXI, né? Então impressionante aí. É a terceira causa mundial de mortes causadas por doenças infecciosas. Olha que interessante. Hoje, né, atualmente, surgem mais de 10 milhões de novos casos, aproximadamente 1,4 milhões de pessoas aproximadamente devido a essa doença. O termo usado para tuberculose, antigamente era justamente a ideia do conceito do nome, consumo, pois os pacientes sofriam acentuada perda de peso, aparentavam estar doentes, consumidos, né, magros demais, então por isso o termo usado foi tuberculose. Outras curiosidades, segundo o Ministério da Saúde do Brasil, são notificados aproximadamente 70 mil casos de infectados novos por ano aqui no Brasil com a tuberculose. Curiosidade da gripe espanhola, um dos mitos mais recorrentes sobre a pandemia é o de que ela matou o maior número de infectados. Isso não é verdade. Muita gente foi infectada, mas ela não matou. Morreu muita gente, mas ela não matou boa parte, porque os estudiosos começaram a pesquisar e a tentar resolver isso. Mas, olha que interessante, boa parte deles morreram, não foi, parece que eu estou falando do coronavírus, não foi justamente por causa da doença, mas foi por causa de uso de um ácido chamado ácido acetissalícico. Acetissalícico, é difícil, né? Que é o tal da aspirina. Muitos usavam e acabavam morrendo de hemorragia. Olha que interessante. Então, boa parte dos pacientes morreram por descaso e pela saúde na época, não saber lidar com os remédios que tinham. O alastramento da doença provocou pânicos em grandes cidades brasileiras. As pessoas passaram a evitar aglomerações, estádios, praças, ruas. Em São Paulo houve muito isolamento de pessoas e pessoas refugiadas pelo interior. Existe até hoje o cemitério do Araçá em São Paulo, uma área onde foram sepultadas vítimas da gripe espanhola. E olha que interessante, os parentes não iam visitar, né? Vocês sabem que o Brasil foi um país católico, né? Então as pessoas têm lá o período de homenagear seus mortos, mas as pessoas não iam no cemitério do Araçá com medo ainda de pegar, tá bom? O Brasil, olha que interessante, algumas pessoas começaram a beber cachaça com limão, porque eles achavam que ia limpar, né, o esôfago, então não ia pegar a doença da gripe espanhola. É daí uma das origens, por exemplo, que alguns historiadores colocam, da caipirinha. Então também havia muito fake news, muitas notícias falsas e também governos perdidos sem saber o que fazer, como, por exemplo, da aspirina para as pessoas que estavam doentes e as pessoas acabavam tendo hemorragia e muita gente morreu, como eu acabei de falar dessa curiosidade. Outra curiosidade, vírus da gripe são mais antigos que a humanidade. Eles passaram a arranjar novos hospedeiros e adquirir novas mutações. Vocês estão vendo aí a Delta, por exemplo, que é uma nova mutação, uma nova variante do coronavírus. Então, isso sempre atacou. E olha que interessante, sempre nos momentos de aglomeração de seres humanos, né? Bem interessante também esse ponto dessa ideia. Então, atacou o mundo todo. Aqui tem mais uma imagem da região do Japão, as pessoas usando máscara. Então, essas pandemias acabaram atacando. Então, tudo que a gente está vendo aqui agora do coronavírus já foram usados, quarentena, isolamento, alguns remédios, alguns mitos, algumas fake news, né? Governos não ligando para o que estava acontecendo com o seu povo, né? Então essas consequências ainda vivemos, parece que a gente não aprendeu muito, mas de qualquer forma rapidamente os governos, principalmente da Europa,
colocaram o uso da máscara como protocolo, isolamento, quarentenas, então isso aliviou e acabou se espalhando por todos os lugares. Claro que o coronavírus tem muita coisa para falar ainda no futuro, ele também foi um vírus político, usado de uma forma política também, mas a gripe espanhola também foi, a peste negra também foi, a cólera e a tuberculose também teve muitos usos de governo de uma forma política aí para se promover. Beleza? Espero que vocês façam um bom trabalho, que vocês tenham entendido aí essa aula. Bons ventos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Na sala a gente fala mais um pouco sobre isso. Valeu, galera, até mais, bons ventos.